Olá a todos, meu nome é Fernanda Pilotos Costa Cordeiro, curso Engenharia Mecânica e sou orientada pelo professor Leonardo Santos de Brito Alves do Departamento de Engenharia Mecânica da UF e estarei apresentando para vocês uma prévia do meu trabalho de conclusão de curso feito durante a matéria de Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica 1, cujo título é Decomposição Modal em dados da chama oscilatória de difusão do jato simples através de diferentes processamentos de imagem. Bom, o estudo dos dados turbulentos pertence a uma área importante da mecânica dos fluidos, na qual muitos modelos são utilizados com base nas famosas equações de Navier-Stokes. Por essa razão, durante muitos anos, numerosas técnicas foram desenvolvidas para descrever e modelar o fenômeno da turbulência. Para o caso particular de escoamentos propulsores, as instabilidades termoacústicas foram primeiramente observadas pelo Dr. Brian Higgins em 1777, através do fenômeno conhecido como Singing Flames. Contudo, para os problemas da era moderna, os antigos modelos matemáticos não são mais efetivos, sendo necessária a criação de novos modelos capazes de prever o comportamento de fluxos mais complicados. A técnica conhecida hoje como decomposição modal consiste em identificar e extrair características dominantes, denominadas modos, de um determinado escoamento. A descoberta de modelos baseados em extrair informações principais de dados está em constante evolução, transformando o processo de modelar, prever e controlar sistemas dinâmicos complexos, os quais são tipicamente não lineares, multiescalares no espaço e no tempo e de grande dimensão. Um conjunto de dados que é comumente empregado é constituído por imagens, obtidas através de experimentos. Contudo, essas imagens contêm frequentemente ruídos aleatórios, o que torna difícil uma análise mais aprofundada e detalhada dos dados experimentais. Em diversas aplicações, é necessário distinguir entre o que é um sinal relevante da análise e um ruído, para então compreender o comportamento do fluxo selecionado. Então, nesse trabalho, exploramos o efeito de variados processamentos de imagem sobre os modos resultantes das decomposições modais. Foi analisado o efeito tais processamentos a partir dos modos obtidos via decomposição ortogonal apropriada, do inglês Proper Orthogonal Decomposition POD, e decomposição modal dinâmica, Dynamic Modal Decomposition DMD. Todas as decomposições estão relacionadas com os dados experimentais da dinâmica das chamas oscilatórias de difusão do jato simples, os quais foram obtidos através de experimentos realizados pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Partindo agora para a metodologia, no processamento de imagens, a forma mais comum de representar a localização de pixels, que é a menor unidade de uma imagem, é no domínio espacial x, y e z. Porém, algumas vezes, as rotinas de pré-processamento são ineficientes no domínio espacial, exigindo uma transformação no domínio dos dados. Uma transformação comum é do domínio espacial para o domínio da frequência, comumente conhecido como transformada rápida de Fourier, do inglês Fast Fourier Transform, FFT, a qual preserva todos os dados originais, decompondo a imagem original em senos e cossenos de amplitudes e fases variáveis. O domínio da frequência é a base de muitos filtros de imagem utilizados para remover ruído, usar imagem, analisar padrões de repetição ou extrair características principais. E, de uma forma resumida, a FFT pode ser escrita como esse somatório, onde n é o número total de pontos e f de x são os coeficientes da série de Fourier. Quando se aplica uma FFT para transformar uma imagem do domínio espacial para o domínio da frequência, as frequências mais baixas são normalmente mostradas como um grande pico no centro dos dados, como ilustra a imagem nesse slide. Esse pico é rodeado por picos menores, contendo tanto informação de alta frequência como ruídos que são indesejáveis. As baixas frequências representam variações graduais na imagem, as quais contêm a maior parte da informação relevante, pois determinam a forma geral ou padrão na imagem. Já as frequências altas correspondem a variações abruptas na imagem, mas fornecem mais detalhes, mas também geralmente contêm mais ruído.
Existe também o processo de Inverse Fast Fourier, IFFT, que é um algoritmo que desfaz o processo da FFT. Portanto, aplicando a FFT e em seguida a IFFT, é possível visualizar em quais frequências existem os ruídos dominantes do experimento analisado. Passando agora para a formulação matemática das decomposições modais, vou começar pelo POD. Considere o seguinte sistema de equações diferenciais parciais, onde os termos x e t denotam a diferenciação parcial e n denota a dinâmica espacial temporal, que é a evolução não linear da equação escolhida. Para solucionar essa equação, o método da separação de variáveis e a expansão de bases ortogonais são utilizados, obtendo o seguinte somatório, onde o termo φn de x são os autovalores ortogonais conhecidos como função base. Em suma, as funções ótimas de base do POD são geradas a partir de uma decomposição de valor singular, do inglês Singular Value Decomposition, SVD, da equação parcial diferencial, a qual é uma decomposição modal que serve de apoio para todas as outras decomposições modais, inclusive a decomposição ortogonal apropriada, o POD. Dessa forma, é possível remodelar a dinâmica do sistema na melhor estrutura de baixa dimensão, escrita a seguir no seguinte somatório, onde xk são os dados da imagem reconstruídos, k é o número de linhas de x, sigma j são os modos resultantes do POD. A maior parte da energia do sistema dinâmico da equação diferencial parcial está concentrada nos primeiros modos do POD, o que permite que poucos modos sejam necessários para analisar como um todo o comportamento do sistema dinâmico. E nesse slide é possível ver um teste que eu fiz dos modos resultantes da decomposição POD em dados experimentais do jato, começando com o primeiro modo em A, segundo modo em B, terceiro modo em C e quarto modo em D. Então, é mais ou menos esse aspecto que toda a decomposição POD gera para os seus modos resultantes. Em seguida, eu vou definir a decomposição modal dinâmica, do inglês Dynamic Mode Decomposition, DMD, que é uma técnica de redução de alta dimensão para sequências de dados, a qual se baseia na decomposição ortogonal apropriada previamente definida, que é o POD, na decomposição de valor singular, SVD. Porém, em vez de fornecer modos baseados inteiramente no conteúdo energético, como é o caso do POD, a DMD ela fornece uma decomposição modal onde os modos resultantes têm tanto uma relação espacial quanto temporal. Então, o DMD ele é um algoritmo orientado por dados e o primeiro passo nessa decomposição é selecionar um número de pares de snapshots, que são imagens instantâneas do estado do sistema dinâmico à medida que isso evolui no tempo. Então, vamos considerar os snapshots em duas matrizes, x e x', e como o DMD tem o objetivo de fazer uma decomposição dinâmica, então é necessário que a gente relacione x e x'. E como é que isso é feito? Isso é feito através do operador linear A, que é o mais adequado para relacionar as duas matrizes de snapshots x e x', como é ilustrado nesse slide. E como o A, na maioria das vezes, é de grande dimensão, o SVD ele é novamente empregado como forma de apoio. O SVD ele pode ser definido como essa próxima relação aqui, onde o subscrito TR denota que são matrizes truncadas e o subscrito T denota que a matriz V é transposta. Além disso, as colunas ortogonais pertencem às matrizes unitárias U e V, e a matriz central, que é com o símbolo de somatório, possui entradas reais e não negativas na diagonal e zeros fora da diagonal. Então, os valores singulares estão localizados na diagonal da matriz do meio, que é essa com o símbolo de somatório. Então, a partir da matriz A truncada, é possível achar os autovalores μ e os autovetores θ no caso da decomposição DMD.
Portanto, os modos do DMD eles podem ser definidos dessa seguinte forma aqui, onde o é o truncado e o mi é elevado a menos 1. E, bom, aqui nesse slide também temos a figura que ilustra como funciona qualquer algoritmo base de decomposição modal dinâmica DMD. E além dos autovetores e dos autovalores, a taxa de crescimento ou decrescimento das frequências dos modos do DMD, ele pode ser determinado examinando a parte imaginária e real de cada modo resultante. E bom, alguns resultados parciais já foram gerados, podendo chegar a certas conclusões. Aqui, o primeiro passo foi realizar a transformação rápida de Fourier, FFT, sobre as imagens do experimento das chamas oscilatórias de difusão do jato simples, resultando em A, que é a imagem original do experimento, B, que é a imagem obtida no domínio da frequência após a FFT, e C, que é a imagem da FFT com os ruídos centrais de baixa frequência eliminados, que é exatamente esse centro aqui que foi removido. E bom, com os resultados dos testes anteriores, dos testes do slide anterior, podemos afirmar que retirando gradualmente as frequências de baixa amplitude, que são as centrais, é possível perceber que o ruído ele é anulado até determinado ponto, o ruído de fundo ele é eliminado até certo ponto, enquanto os sinais principais eles são preservados. Principalmente nessa imagem aqui é possível ver isso. Desse modo, podemos afirmar que tanto os ruídos dominantes quanto os sinais principais dos dados da imagem do experimento são de baixa frequência, existindo um limiar entre ambos. O resultado da seguinte imagem desse slide aqui, ele foi obtido através do MATLAB e é possível verificar que a imagem analisada do experimento possui baixa frequência, já que a estrutura que se formou ela é em formato de cruz e possui uma base muito larga. Isso é característico de uma imagem que possui dados principais de baixa frequência. Então, com o primeiro passo feito do processamento de imagem, sabemos que as informações relevantes e os sinais ruidosos são de baixa frequência, sendo necessária a busca por um processamento de imagem que seja o mais adequado para esse tipo de situação. Com o teste inicial feito, foram realizados os processamentos de imagem conhecidos como filtro mediano com parâmetro 3x3, em A, aqui, e filtro BM3D com parâmetro de 15, aqui em B. O median filter, que é conhecido como filtro mediano, é um filtro não linear em que cada dado de saída ele é calculado como o valor mediano dos dados de entrada sobre o mesmo intervalo. O que isso quer dizer? O resultado final é o valor médio após os valores de entrada terem sido processados. Esse tipo de filtro ele permite a passagem de sinais de baixa frequência, ou seja, ele filtra o ruído de alta frequência. Já o algoritmo de correspondência de blocos e de filtragem 3D, Block Matching and 3D Filtering, BM3D, é um novo processamento de remoção de ruídos em imagens. Esse algoritmo ele possui uma elevada capacidade para alcançar melhores resultados de remoção de ruído em comparação com os demais algoritmos já existentes, pois ele consegue filtrar mais os ruídos de baixa frequência, que às vezes são os ruídos que são indesejáveis. E para confirmar se os processamentos realizados são eficientes para os dados experimentais, foram realizadas as decomposições modais. Dessa forma, os modos resultantes podem ser visualizados e comparados em relação à quantidade de ruído predominante. Inicialmente, os modos resultantes do POD foram plotados em retratos de fase 2D, como ilustra o slide a seguir, os quais revelam a dinâmica do sistema do jato. Em conclusão, é possível perceber que o filtro BM3D, que possui esses seguintes retratos de fase, ofereceu melhores resultados do que o filtro mediano à esquerda, já que viabilizou modos resultantes com menos ruído, pois as formas obtidas são mais definidas e possuem mais detalhes. Bom, por fim, como trabalho futuro,
Após a verificação do espectro das frequências dominantes do experimento do jato simples, temos como trabalho futuro o próximo passo de tentar refinar o resultado das decomposições modais. Desse modo, um dos principais desafios é encontrar o tratamento de imagem que seja mais adequado para os dados experimentais, o qual irá proporcionar uma boa performance das decomposições modais. A partir disso, o sistema dinâmico do jato poderá ser modelado como um modelo de ordem reduzida, do inglês Reduced Order Model, os conhecidos ROMs, além de permitir que outros modelos resultantes sejam gerados, como os modos do DMD, análise de componentes principais, que é o Principal Component Analysis, PCA, decomposição ortogonal espectral apropriada, Spectral Proper Orthogonal Decomposition, SPOD, entre outras. E bom, eu gostaria de agradecer ao departamento MAI da UCLA, essencialmente a professora Anne Cargusian e Andrés Vargas, pela colaboração na obtenção dos dados experimentais para este trabalho. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a realização desse estudo. E muito obrigada pela atenção.